Quando você ouve falar da ONU, a Organização das Nações Unidas, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Talvez uma grande sala de reuniões com líderes de diferentes países discutindo a paz mundial. Ou quem sabe os famosos capacetes azuis atuando em zonas de conflito. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa imagem diplomática e bem estruturada, existe uma rede complexa de decisões, protocolos e estratégias que não são visíveis ao público. A ONU não é apenas um palco de discursos bonitos e acordos internacionais. Ela também é um centro de poder, com acesso a informações sensíveis, missões discretas e arquivos que permanecem trancados por décadas. Existem documentos que ninguém pode ler por 20, 30 ou até 50 anos. Existem salas dentro da sede principal onde só um seleto grupo pode entrar. E o mais curioso, existem decisões que mudam o rumo de países inteiros, tomadas longe das câmeras, em reuniões confidenciais, sem cobertura da imprensa. Neste vídeo, você não vai encontrar teorias da conspiração, nem histórias inventadas para chocar. O que vamos revelar aqui são fatos documentados, registros reais, mas pouco conhecidos, sobre como a ONU realmente funciona por trás das cortinas. Prepare-se para descobrir os maiores segredos da ONU que estão escondidos à vista de todos. Afinal, o que torna a ONU tão poderosa? Vamos começar com um dos aspectos mais interessantes. A ONU tem territórios internacionais, ou seja, locais que não estão totalmente sujeitos às leis do país onde se encontram. A sede principal, em Nova York, por exemplo, tem status de território internacional, o que significa que dentro daquele complexo, algumas leis americanas simplesmente não se aplicam. Ela tem seu próprio corpo de segurança, seu sistema interno de regras e até restrições de acesso para as autoridades locais. A polícia de Nova York, por exemplo, só pode entrar com permissão oficial. Documentos confidenciais com prazos de sigilo. A ONU produz diariamente relatórios, registros de reuniões, comunicados diplomáticos e análises estratégicas. Mas o que muita gente não sabe é que grande parte desses documentos é mantida em sigilo por anos, às vezes décadas. Existe um prazo mínimo de 20 anos antes que alguns deles possam ser liberados ao público. Alguns só se tornam acessíveis depois de 50 anos, dependendo do nível de sensibilidade do conteúdo. Esses arquivos estão armazenados em centros como o Arquivo das Nações Unidas em Genebra ou Nova York e revelam informações valiosas sobre os bastidores de decisões históricas. Não se trata de esconder algo do público, mas de proteger negociações delicadas, garantir segurança diplomática e manter o equilíbrio entre transparência e responsabilidade. Acesso restrito dentro da própria sede. Ao visitar a sede da ONU, muitos se impressionam com o ambiente moderno, multicultural e diplomático. Mas o que poucos sabem é que nem todos os funcionários da ONU podem circular livremente pelo edifício. Existem salas, andares e áreas inteiras com acesso altamente restrito, onde apenas pessoas com autorização especial podem entrar. Nesses espaços, ocorrem reuniões privadas entre chefes de Estado, negociações estratégicas e deliberações sobre temas extremamente sensíveis. Os próprios guias turísticos da ONU são treinados para evitar certas rotas e preservar a confidencialidade de algumas áreas. Operações sigilosas de paz e missões discretas. As chamadas missões de paz da ONU são amplamente conhecidas. Soldados com capacetes azuis atuam em regiões de conflito com o objetivo de estabilizar situações tensas. Mas o que muitos não percebem é que existem missões que ocorrem de forma discreta, sem divulgação imediata ao público ou à imprensa internacional.
Essas missões visam proteger populações civis, garantir a segurança de diplomatas e monitorar violações de direitos humanos em áreas extremamente perigosas. Em alguns casos, o relatório completo dessas operações só é publicado anos depois, quando todos os envolvidos estão fora de perigo. Isso não é segredo no sentido negativo da palavra, é uma estratégia para proteger vidas. A ONU possui tribunais próprios. Outro aspecto pouco conhecido é que a ONU abriga e coordena tribunais com autoridade jurídica internacional. O mais conhecido é o Tribunal Internacional de Justiça, mas existem também cortes especiais para casos de genocídio, crimes de guerra e violações de direitos humanos. Esses tribunais têm poder para julgar chefes de Estado, líderes militares e outros indivíduos considerados responsáveis por crimes graves. Embora nem todos os países reconheçam essa autoridade plenamente, a estrutura jurídica da ONU continua sendo uma das mais avançadas do mundo em termos de direito internacional. O que poucos percebem é que muitas dessas investigações começam em silêncio, baseadas em relatórios sigilosos, antes de se tornarem processos públicos. A diplomacia invisível. O que não sai na mídia. Diariamente, acontecem dezenas de reuniões diplomáticas nos corredores da ONU, mas apenas uma parte mínima dessas conversas chega ao conhecimento público. Existe um extenso trabalho de diplomacia invisível, onde representantes de países rivais, por exemplo, negociam acordos de paz, trocas de prisioneiros ou cooperação técnica. Essas negociações são confidenciais justamente porque envolvem interesses nacionais delicados. É nessa parte invisível da ONU que muitos conflitos são evitados antes mesmo de começarem, mas você raramente verá isso no noticiário. Recursos próprios e parcerias com grandes empresas. Outro segredo pouco comentado é a forma como a ONU é financiada. Além das contribuições obrigatórias dos países membros, a ONU recebe doações voluntárias, parcerias com empresas privadas e até apoio de fundações internacionais. Por exemplo, agências como a Unicef e a Unesco têm parcerias com empresas de tecnologia, farmacêuticas, redes de mídia e ONGs. Essas alianças são feitas para implementar projetos globais, desde vacinas até acesso à internet em regiões remotas. Embora essas colaborações sejam documentadas, o público em geral não costuma saber quem está por trás de cada iniciativa ou onde exatamente o dinheiro é investido. Protocolos secretos de evacuação. Dentro das normas internas da ONU, existem planos de evacuação e emergência que não são divulgados publicamente. Esses protocolos envolvem instruções detalhadas sobre como evacuar diplomatas, proteger documentos sensíveis e manter a segurança de instalações durante crises globais. São planos usados em caso de ataques terroristas, pandemias ou conflitos armados. São considerados segredos operacionais, protegidos por segurança estratégica, algo comum em qualquer organização com representatividade global. A ONU também monitora a internet em certa medida. Não no sentido de espionagem, mas no sentido de acompanhar movimentos digitais ligados a discursos de ódio, extremismo ou desinformação. Agências como a Unesco desenvolvem projetos para mapear a circulação de fake news e propor políticas públicas contra a desinformação. Além disso, há programas de monitoramento de discursos de ódio que envolvem cooperação com plataformas digitais. Tudo isso com o objetivo de proteger os direitos humanos e garantir um ambiente digital saudável. Mas claro, nem sempre esse tipo de ação é amplamente divulgado, justamente para não alimentar interpretações equivocadas. A ONU é uma organização gigantesca, presente em praticamente todos os continentes,
com operações que vão desde ajuda humanitária até mediação de conflitos armados. E como toda grande estrutura global, ela possui aspectos pouco visíveis, internos e operacionais que não aparecem nos holofotes da mídia. Esses segredos não são necessariamente obscuros, mas sim estratégicos e muitas vezes essenciais para a paz e a diplomacia global. Então agora eu te pergunto, qual desses segredos te surpreendeu mais? Você já imaginava que a ONU tinha esse nível de estrutura interna? Deixa aqui nos comentários e se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.